Falando em encontro de criança, os meus 2 filhos vão estar passando no encontro das crianças semana que vem, porque a Sofia está completando hoje 7 anos. E uma das maiores alegrias dela é completar 7 anos e poder ir no encontro. A gente fica muito feliz, porque a gente tem introduzido na vida das nossas crianças princípios de Deus para a vida delas, e elas têm absorvido isso com muito carinho, com muita responsabilidade. E aqui também eu quero parabenizar as mulheres. Quantas líderes de criança tem aqui? Quero parabenizar vocês que têm cuidado, amado essas crianças, porque dela é o reino de Deus. Quando você cuida de uma criança, você está cuidando do reino de Deus. Você está cuidando do futuro da igreja. Quando você adota uma criança, quando você instrui uma criança, quando você cuida de uma criança, quando você alimenta uma criança com os princípios da palavra de Deus, você não só está edificando uma vida, você está edificando uma geração. Então, parabéns por esse trabalho, que Deus abençoe, que vocês tenham um encontro maravilhoso. Eu vejo a Valéria lá, mergulhada nos assuntos relacionados às crianças. Nós cuidamos hoje de 140 crianças, nossa rede, 45 vão passar nesse encontro, porque só liberaram 45 vagas para a gente. E eu vejo minha esposa, as discipuladoras, as líderes, muito feliz, muito satisfeita com esse trabalho. São muitos testemunhos. Tivemos um celulão sexta-feira, rede de adulto, e quem teve lá? Algumas crianças. O que aconteceu? Teve criança que aceitou Jesus, né? Então, é por isso que nós consideramos a célula de criança como uma célula da igreja. Não é isso, pastor? Então, se você, discipulador, você tem 5 o líder, discipulador, você tem 5 células, 5 líderes, 5 células debaixo de você, 5 de adulto e 5 de criança, então você tem 10 células e não 5 células. Porque se as crianças fazem parte do reino de Deus, elas têm que também ser consideradas no mesmo peso que dos adultos. Amém? Porque elas aceitam Jesus, elas sabem o princípio da salvação através de Jesus, elas falam de Jesus, muitas vezes até mais do que os adultos, elas convidam pessoas para vir para as células dela, para a reunião delas, sem timidez nenhuma, sem medo nenhuma, não é isso? Convido os amigos da escola, convido os amigos dos prédios, comigo os vizinhos, elas estão totalmente desprendidas disso. Então, o crescimento das células de criança é porque elas, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua dependência, elas se esvaziam totalmente e servem a Deus com muita alegria. Para nós é um exemplo, para nós é uma lição de como se deve fazer com o Evangelho de Cristo. Amém? Então, parabéns vocês que cuidam das crianças. Desejo a vocês um ótimo encontro de crianças, porque isso faz parte da Igreja de Cristo. Amém? É uma satisfação muito grande estar aqui. De fato, o pastor tem tentado já há alguns meses agendar a minha presença aqui. A propósito, eu até, algumas vezes eu colo, pastor, preciso voltar lá, estou com saudade dos irmãos. Porque eu confesso que recebo sempre um carinho muito especial aqui, de amigos, de pessoas que eu já conheci há um tempo. Ah, Alberto, como foi bom aquele churrasco que eu fui na sua casa, já faz tempo. Mas são coisas que marcam a nossa vida, né? Então, esse casal aqui tão abençoado, faz aquele bolo maravilhoso, não é isso? Isso a gente não esquece, né? E o pastor Clóvis nem se fala, né? Mora no meu coração, mas muito bem morado. Ele sabe disso, né? Tenho um carinho muito especial por ele, pela família dele, a qual eu tomo como referência para a minha vida. Amém? Então é sempre uma satisfação, uma honra estar aqui. E a mensagem que eu vou ministrar hoje, e digo hoje porque à noite eu vou estar lá no Tony não, no Arilton, e eu tenho passado por algumas experiências na minha rede, na questão de relacionamento, pastor, de autoridade e submissão.
E aconteceram algumas situações, não só da minha rede, como também eu tenho ouvido sobre outras redes e outras igrejas. E Deus tem me direcionado a olhar para alguns princípios da Bíblia para tratar algumas situações sobre autoridade, submissão e honra. Então eu achei bastante oportuno, bastante proveitoso ministrar isso num culto de domingo. Talvez eu cheguei até a pensar, poxa, mas isso caberia mais para uma ministração para a liderança. De fato é importante. Mas você que é discipulador, você que é líder e até membro da célula, é muito importante que você seja instruído em princípios de autoridade e submissão, porque se isso não for muito bem estabelecido no seu conceito, se isso não for bem estabelecido no seu entendimento, se não for muito bem estabelecido na sua realidade espiritual, isso pode trazer um travamento, um bloqueio para o seu crescimento espiritual, seu crescimento eclesiástico, ou até na sua própria vida. Porque é algo muito sério quando nós descumprimos princípios de autoridade e princípios de submissão. Então, só vou dar um exemplo que isso aconteceu na minha rede, mas foi muito bem resolvido. Uma líder, uma anfitriã, ao identificar uma conduta errada do líder, uma suposta conduta errada de um líder, ela vai e informa a pastora, direto para a pastora. Isso trouxe um desconforto muito grande. Por quê? Porque ela descumpriu um princípio de aliança, aquele princípio de aliança que vocês firmam na célula, não é isso? Que ali vocês falam de lealdade, de transparência, de honra, que o líder ele vai errar, vai precisar do teu apoio, da tua ajuda, da tua oração. E ao errar, você vai chamar ele, em particular, líder, olha, o louvor você estendeu demais, avançou muito, depois não sobrou tempo para compartilhar a palavra. E nós somos instruídos a 1, 2 louvores. Estou dando um exemplo. É a maneira correta de se tratar. E essa pessoa falou direto com a pastora, e aí essa informação chegou até mim, aí eu instruí o discipulador foi direto, chamou o casal, e por surpresa, essa informação partiu da esposa do anfitrião direto para a pastora. A propósito, o marido dela, que é a autoridade, que é o sacerdote do lar, que ele é o anfitrião, que ele é o cabeça do lar, ele não tomou conhecimento dessa informação. Ela passou essa informação direto para a pastora sem o marido saber. Mas com muito carinho, com muito amor, nós queremos mostrar a intenção até boa, mas feita de uma maneira errada. E aí, mas ela pediu perdão para o marido, primeiramente pediu perdão para o marido, porque ela passou a autoridade do marido, e depois pediu perdão para o discipulador, que ali fez a reunião com eles, pediu perdão para o líder. Não houve um estrago, porque isso aí não chegou até os membros da célula, é uma célula grande, e foi tudo resolvido da maneira correta. Isso vai trazer para ela maturidade, vai trazer para ela crescimento, e todos ganham com isso. Alguns anos atrás, uma pessoa, ela era líder da minha rede, alguns anos atrás, a pessoa nem está no casarão mais, e essa pessoa, ela desonrou a minha autoridade. E ao desonrar a minha autoridade, eu conversei com o marido dela, e disse do grande erro que ela cometera. Que tinha que pedir perdão para mim, pedir perdão para Deus, e a gente se acertar isso. Porque isso ia trazer um dano muito grande para a vida dela. E ele não aceitou isso. Ele não aceitou a minha recomendação. Ele se aliou à opinião da esposa. Isso já passa 5, 6 anos.
e eles estão doentes espiritualmente até hoje. Estão leprosos espiritualmente até hoje. Estou usando esse termo leproso porque é esse termo que a gente vai tomar como exemplo aqui da Bíblia. Então, espiritualmente ela está leprosa até hoje. Enquanto ela não vir, pedir perdão, se acertar, ela vai estar presa, vai estar limitada. Infelizmente isso a gente não quer. Mas é uma atitude que a pessoa que incorreu do erro, que tem que reconhecer e se acertar. Então, eu não tenho nenhuma informação, deixa bem claro, o pastor não falou nada comigo sobre se tem problema aqui de autoridade de submissão, se tem problema de discipulador com o pastor, se tem problema de líder com discipuladores. Quantos discipuladores, só para conhecer os discipuladores aqui? 2 discipuladores? São 2 discipuladores? Tem mais um? Tá. Não tem informação de nenhuma, não sei nada. É possível que o que eu vou ministrar aqui não afeta essa igreja, não afeta discipulador, não afeta líderes, não afeta o relacionamento de membros com o líder, longe disso. Mas que isso venha como um alicerce para futuramente como eu devo lidar diante de tal adversidade. Amém? Se houver alguma situação que se eu falar com você nessa ministração, vou dar só um exemplo, se algum líder aqui um dia desonrou a autoridade do seu líder, não em atitude, mas no seu egocentrismo, você guardou isso para você, está magoado com isso, espiritualmente você está leproso, espiritualmente você pode estar leprosa. Aí você vai ter oportunidade de procurar o seu líder, se acertar, e aí você vai seguir. Senão você vai ficar parado. Creio que esse assunto que eu estou elucidando aqui não seja de fato na vida de vocês, mas que você se alberga dessas informações para futuras situações que vocês podem encontrar. Amém? Por exemplo, eu não faço mais isso. O problema com essa líder, esse casal de líderes, era um casal de líderes novos. Então, eu já aprendi com isso. Não levar a minha célula para uma casa de pessoas novas. Aparentemente, é uma bênção, está tudo certo, mas a hora que aparece algum problema, alguma adversidade, você não sabe o que vai acontecer. Então, eu particularmente, eu não coloco uma célula na casa de um casal que eu acabei de conhecer. Se não tiver conhecimento profundo desse casal, eu não levo minha célula lá. Por exemplo, se eu for viajar, eu não pego os meus filhos, ou vou sair com a minha esposa, preciso deixar meus filhos com alguém, não vou deixar meus filhos na casa de um vizinho que eu não conheço, que eu não tenho um profundo conhecimento. Então, eu me baseio por isso, porque eu posso ter problemas, eu não sei como é que essa pessoa lidar com crianças, cuidam de crianças, eu não sei. Então, eu fico precavido disso. Mas que isso foi ruim? Não, isso nos trouxe o quê? Conhecimentos, nos trouxe o quê? Maturidade, nos trouxe experiência, como é bem mencionado por Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, que ele fala que a esperança, a perseverança traz crescimento, traz conhecimento, crescimento. Isso é muito bom. Amém? Tudo bem? Então, não estou trazendo essa mensagem aqui por nenhum foco de informação, que vocês estão com algum tipo de problema. Se tiver, vai ser resolvido, mas que vai albergar vocês de futuros problemas que, se porventura vier a ocorrer. Tudo bem? Papai, muito obrigado, Deus querido, por esse dia tão lindo. Obrigado por essa manhã tão abençoada, Pai querido, que o Senhor nos propiciou. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em família, Deus querido, para sermos instruídos mais uma vez nos princípios da Tua palavra. Deus, damos agora a plena liberdade e autoridade do Senhor para fluir, Deus querido, como sempre, nesse lugar, no nosso meio, Deus, nos instruindo nos princípios maravilhosos da Tua palavra. E já agradecemos, Senhor, mais uma vez,
por um dia, Deus querido, da nossa pastora Evelyn, em que será conclamado, Senhor, a cura dela plena em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Números capítulo 12. Números 12, versículo 1. Ali nós vamos ver o que acontece com uma pessoa que desonra uma autoridade. Miriam e Arão estavam debaixo de uma autoridade chamada Moisés. Moisés, o homem que Deus escolheu para representar Deus numa obra mais maravilhosa da história de um povo que a Bíblia relata. O resgate do povo hebreu das mãos dos egípcios. Então Deus escolhe um homem, não muito culto, tinha dificuldade de se comunicar com os egípcios, e ele humildemente, ele revela isso para Deus quando Deus escolhe, e Deus fala, não, fica tranquilo que Arão vai com você, e eu sou contigo, e fica tranquilo, fica em paz que vai dar tudo certo. E ele atende o chamado de Deus. Ele não só, ele toma uma dupla função ali, né? De profeta, que ele traz as mensagens de Deus para o povo, e de sacerdote, que ele leva as informações do povo até Deus. E também ele assume um papel de um líder, que conduz esse povo a essa jornada à terra prometida. E num determinado momento, uma mulher, ela ficou enciumada, ficou com inveja da posição que esse homem tinha, do nível de relacionamento que ele tinha. Ela não se sujeitou, segundo as palavras, à autoridade dele. Irmãos, o pastor que você tem, que é um bom homem, a pastora que você tem, que é uma boa mulher de Deus, eu assino isso embaixo, é alguém que não tomou essa posição por um ato naturalmente lícito, por formação, por concorrência. Não, eles estão na posição por chamado de Deus. Amém? Ele não fez uma faculdade, foi graduado e tomou a posição de pastor. Ele está na posição de pastor porque Deus o permitiu. Amém? E na tal posição que ele está, ele sempre terá que ser honrado pelos seus discipuladores, amém? Mesmo que ele incorra de alguns erros, que eu acho muito difícil, mas também Deus vai permitir, porque ele é humano. E às vezes Deus vai permitir falhas, erros, não para tratar com ele, mas para tratar com quem lidera ele. Às vezes você pode observar um erro, um erro cometido por um líder. Agora estou falando assim, vou usar o exemplo aqui, se é um membro de célula. Quantos membros de célula tem aqui? Qual da maioria? Se é um membro de célula, qual que é o seu nome, jovem? Amauri. Quem que é seu líder, Amauri? Arlindo? O Carlinhos aqui.
Estou sentando até na minha fileira. Então o Carlinhos, ele comete algum erro. E aí o Carlinhos, o Arlindo, a Mauri, não, ao identificar o erro do líder, eu só estou dando aqui um exemplo, tá? Ele fala, preciso conversar com o líder porque que erro que ele cometeu. Mas na verdade o erro que ele supostamente cometeu, não é para tratar com ele, mas para tratar com ele. Deus quer mostrar qual a ação, a reação dele em relação do problema da autoridade dele. Aí ele chega, ele vai conversar, aí precisa ver a atitude. Nesse caso que eu dei o exemplo dessa anfitrião, ficou evidente que Deus quis tratar com aquela mulher, não com o líder. Que desagrega qualquer comentário sobre esse líder. Inclusive no domingo eu dei um testemunho. Ele estava com um problema de vista, e aquele problema se agravando, cada vez ficando mais cego, e os médicos, de fazer alguns exames, viu que tinha um tumor atrás do olho. Isso foi rápido, isso foi agora em novembro. Aí gerou aquele desespero, tudo. E quando foi no mês de janeiro, ele já é na iminência da cirurgia, e o médico disse que possivelmente ia ficar sequelas, ele ia ficar cego de um olho, não sabia o sucesso, que é uma cirurgia muito delicada. Mas eu falei, meu amigo, você já vai escrever no seu testemunho. O que você espera dessa cirurgia? Que Deus te cure? Então você já vai escrever no seu testemunho, porque fé é isso. Fé é fundamento daquilo que você deseja que ocorra. Então você já vai escrever no seu testemunho. E domingo a gente demos o testemunho dele. E aí ele estava totalmente, durante esse processo de pré-operatório, a preocupação dele era com a célula. Era na véspera do culto do encontro de um dia, e a célula dele foram 5 pessoas que passaram nesse encontro, e a preocupação dele era essa, a preocupação dele não era da cirurgia dele, porque ele falou que já estava nas mãos de Deus. E de fato estava. E eu disse para ele, falei o seguinte: você vai conversar com os médicos e você vai dizer para ele o seguinte: doutor, essa cirurgia ela será um sucesso, porque as mãos do Senhor estará com o Senhor. Essa cirurgia vai ser a maior cirurgia que o Senhor já realizou. Eu disse, você vai falar isso para o médico. E você fica em paz. E aí, depois o médico conversou com a esposa, falou, ele possivelmente vai ficar cego de um olho. Aí vieram falar comigo, pastor, a gente conta para ele que ele possivelmente vai ficar cego no olho? Eu falei, não. Mas não mesmo. Por que não? Porque me mostra na Bíblia, aonde Deus começou uma obra e fez pela metade. Me mostra na Bíblia aonde Deus prometeu algo que não cumpriu. Me mostra na Bíblia algum ato de imperfeição nas ações de Deus. Então não vai contar para ele, não vai contar para ninguém, porque ele não vai ficar cego. Fez a cirurgia, agora em final de fevereiro, e depois da cirurgia, o médico chegou até ele e disse o seguinte: meu amigo, estamos muito felizes, essa foi a melhor cirurgia que nós fizemos de extração de tumor. E possivelmente abrir a cabeça, conseguiram fazer a cirurgia pela via respiratória, pelo nariz, extraiu totalmente o tumor, e depois foi fazer os exames,
ele está com a visão 100%. 100%. Não tocou nas vezes. E quando o médico disse para ele, o médico falou: doutor, eu já sabia, eu disse. E porque as mãos do Senhor eram contigo. O Deus que eu sirvo te abençoou e vai abençoar o Senhor para muitas cirurgias em nome de Jesus. Então, para falar desse líder, e é esse líder que a anfitriã foi fazer reclamações, a propósito não é o problema dele, que de fato seja, mas o que Deus quis foi tratar com ele, está entendendo? Com ela, Deus quis tratar com ela. E aqui Miriam, ela vem apontar um problema, que ela inventou ali um problema, que não era de fato o problema. E então, às vezes, quando um problema ele existe, não quer dizer que Deus quer tratar com quem está sendo acusado, quem está sendo indicado, com quem cometeu o erro. Talvez Deus quer tratar com aquele que está apontando o erro. Então vamos ler o que diz ali, o que acontece com essa história, no versículo 1, diz lá: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia casado com a mulher etíope. Ele casou com a mulher etíope, isso não era o problema. Isso foi um pretexto que ela encontrou, algo que ela encontrou para desabonar a autoridade de Moisés. Ela continua no 2. Será o que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Olha que contradição, que tem a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver uma coisa com outra? Nada. Perguntaram: também não tem ele falado por meio de nós? Já está falando de Deus. Por que Deus não fala através de nós? Ele só fala com ele. E o Senhor ouviu isso. Aí arrumou a briga. E o Senhor tomou conhecimento disso. Se alguém vier falar, eu tenho 7 discipuladores. Vou completar 9 agora. Se alguém vier falar alguma coisa do meu discipulador, vai ter comigo. Arrumou briga. E se ele estiver errado? Isso eu vou tratar em casa. Roupa suja eu vou lavar em casa. Mas na presença de qualquer pessoa, eu os defendo. Estão entendendo? Se alguém vier falar alguma coisa deste homem, vá arrumar briga. Depois vou conversar com ele realmente o que aconteceu. Mas na presença de qualquer pessoa, vá arrumar briga, porque eu vou defender. Porque se eu falar, ele fez isso, se ele fez isso, está errado. O que eu estou dizendo? Que eu não tenho uma aliança com ele. Que eu sou vulnerável, estou dividido. Discipuladores, você tem que defender o seu líder. Líder, você tem que defender o seu discipulador e o seu pastor. Membro de célula, você tem que defender o seu líder. Se alguém vir falar alguma coisa do seu líder, fala alto lá, do meu líder não. Do meu líder você não fala não. Principalmente a público. E aí você pergunta, você já conversou com ele sobre esse assunto? Não, então você está fazendo fofoca, então você não fala do meu líder. Estão entendendo? Estou falando agora do princípio de honra. Que ela desonrou uma autoridade imposta por Deus. Mas eu queria que o meu líder fosse assim, que meu líder fosse desse jeito, que meu líder fosse assado, que meu líder fosse de outro jeito. Você tem um líder que você merece. Se você quer ter seu líder melhor, faça a sua parte. Amém? Faça a sua parte. Outro dia alguém foi falar, um líder foi falar de um dos meus discipuladores, ele não me visita,
ele não vai em casa, a gente não conversa. Eu falei, você sabe o que é princípio de relacionamento? Quando se fala de relacionamento, envolve duas partes, não uma. Eu de fato não carrego nenhum discipulador no meu colo. Mas é comum um discipulador me liga à tarde, pastor, você está em casa? Estou. Faz o café que eu estou subindo com pão. Aí eu perguntei, quantas vezes você já fez isso com o seu discipulador? Quantas vezes você já falou, discipulador, estou indo na sua casa. Nós vamos tomar café juntos. Faz só o café que eu estou levando o pão. Aí você leva o pão e leva um presente para ele. Quantas vezes você fez isso? Eu fiz essa pergunta. Nenhuma. Então faça o seu líder melhor, seu discipulador ser melhor, fazendo a tua parte. Porque quem eu sou hoje como pastor da minha rede, eu não sou por mérito meu próprio. Eu sou porque eu tenho uma equipe forte que Deus tem me dado, que sustenta o meu ministério, que trabalha junto comigo, nós estamos aliançados. Então às vezes a gente vê membros insatisfeitos na célula, a minha célula não cresce, o líder é tão passivo. Ué, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Está chegando no encontro, você está esperando o líder trazer pessoas para o encontro? Faça a sua parte. Chega para o seu líder e fala, líder, nós estamos juntos. Que direção que nós vamos seguir? Você pode expor sua opinião, sua ideia, mas sempre debaixo de uma autoridade e de uma submissão. Honrar. Então, aí o Senhor ouviu isso. Agora a briga começa. A briga aí começa. A autoridade suprema chega e falou, talvez Moisés tomou essa informação, e Deus se apresenta e disse, deixa aqui isso eu resolvo. Isso agora é comigo. E o que acontece no versículo 3? Ora, Moisés era um homem muito paciente. Tem gente que reclama que o líder ele é paciente. Não gostaria que um líder fosse um líder que botasse fogo. Moisés era um líder paciente. Mas do que qualquer outro que havia na terra. Não tinha ninguém mais paciente do que ele. Imagina que nível de paciência que ele deveria ser, né? Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Aí chama os três. Chama os três. Porque aqui nós vemos que Miriam e Arão, né? Os dois. Aí houve o que? Um complô. Isso é facção. Isso é crime. O que possivelmente aconteceu? Miriam ou Arão observou algum problema com a sua liderança e começou o quê? Procurar aliados. Complô. Porque sozinho ninguém quer ir adiante. Chega e começa, ó, você viu o líder? O que você achou dessa reunião? Eu acho que foi isso. Realmente, hein? Puxa, eu nem me toquei. Mas realmente, hein? Isso não acontece aqui. Na minha rede, às vezes isso acontece. E eu fico sabendo. Aí começa aquela facção. E foi isso que aconteceu. Aí Deus chama os três, vamos para uma reunião aqui. E Deus diz, imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem. Para Deus descer para resolver uma questão. O negócio ia ficar feio. E pondo-se à entrada da tenda,
chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. Deus falou: Moisés, agora você fica de fora, porque eu vou conversar com esses dois. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou resolver essa questão. Deus chama os dois e diz o seguinte, no versículo 6: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor? Com certeza não sabiam onde enfiar a cara. A ele me revelou com visões, sonhos e falou com ele. Deus está dizendo aqui: mas quando eu falei com vocês através de visões? Quando eu revelei a vocês alguma coisa? Quando eu dei a vocês alguma autoridade? A não ser alguém chamado Moisés, para conduzir vocês, dar suporte a vocês e suprir vocês em todas as necessidades. Quando eu chamei vocês para uma posição que não lhe pertence? Eu só estou aqui imaginando que possível, estou tomando as palavras aqui de Deus. No 7, não é assim. Porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, diariamente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés? Vocês estão criticando o meu servo Moisés, sem temor nenhum. Em outras palavras, sem honra nenhuma. Vocês desonraram a autoridade. Que eles... Poderia ter ocorrido algum problema? Vamos supor que esse problema dele ter casado com uma egípcia, se fosse algo grave, ou qualquer outro tipo de problema, qual que era a posição de Arão e de Miriam? Chamar Moisés para uma conversa. Moisés, por acaso você não cometeu o pecado fazendo isso, isso, isso? Ia tratar isso primeiramente com ele. Estão entendendo? Passou por autoridade dele e foi falar direto com Deus. O que aconteceu com aquela anfitriã lá? Numa escala de hierarquia, ela passa a autoridade do líder, não fala nem com o suplador, vai falar direto com a pastora. Quando chegou na pastora, já levou uma, né? Então, em outras palavras, aqui Deus diz: você nem comunicou a ele, nem conversou com eles, não tiveram nenhum temor. E aí, no 9, vem as consequências. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. O que a nuvem afastar deles? Perderam a graça, perderam a presença de Deus, foram desconectados de Deus naquele momento. Quando nós nos desconectamos da nossa vida espiritual, da nossa retidão, da nossa fidelidade, ficamos leprosos. Automaticamente veio a enfermidade. E lepra ali representava vergonha. Lepra ali ia trazer uma consequência de isolamento. Isolamento pleno. Olha, a sua aparência era como a de neve.
Era uma mulher muito bonita. Arão voltou-se para Miriam, então o mal caiu sobre ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés. Arão, ele se arrepende, vão conversar com Moisés, agora faz a coisa certa. Olha aqui como é que a situação. Agora faz a coisa certa. Por que eles não foram falar direto com Deus? Porque a presença de Deus sai de cena. Ah, mas Deus não é misericordioso? Deus não perdoa? Sim. Mas Deus quer ensinar a eles que agora eles têm que fazer as coisas da maneira correta. Qual que é a maneira correta? Agora você vai primeiro falar com a sua autoridade direta, que é Moisés e não eu. Estão entendendo? Então, vamos supor que chega aqui, pastor, algum membro da célula chega até você e vai fazer uma crítica de um líder. Depois, como que essa pessoa tem que acertar? Você vai procurar seu líder e vai acertar com ele. Então ele sai de cena. Logo você vai resolver isso. Então nesse problema que a gente teve, eu nem entrei em cena. Eu nem fui participar da reunião. Eu instruí o discipulador e depois a anfitriã foi falar direto com o líder. Foram resolver isso. Então Deus aqui sai de cena e fala, não, você vai falar, Deus sai de cena porque ele tem que falar o quê? Agora com o líder dele, com a autoridade dele e dela. No 11, e disse Moisés. Então Arão foi falar com Moisés, pediu perdão, fez o acerto, conserto e tal. Então no 11, o que acontece? Disse a Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permite que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe e com a metade do corpo destruído. Então ele chega agora diante de Moisés, pianinho, bonitinho, respeitando a autoridade dele, pedindo perdão e solicitando Moisés uma intervenção junto a Deus para que Deus os perdoa. No 13, então Moisés clamou ao Senhor e disse, ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Por tradição judaica, se acontecesse um fato desse, se por um agravo o pai, ele repreendesse, ele cuspia no rosto do filho da filha, e ficaria 7 dias debaixo desse tratamento, debaixo dessa vergonha. E 7 dias depois, ela poderá ser trazida de volta? Aí no 15. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. O avanço do povo, o progresso do povo ao propósito de posse de terras, de crescimento, de edificação, de instituição da grande nação, ficou parado por causa do pecado. Enquanto ela ficou ali sob pena, o povo parou, o povo não avançou, o povo não progrediu. O que nós trazemos isso para a nossa realidade? Quando nós estamos debaixo de um pecado, quando nós estamos debaixo de uma maldição, quando nós desonramos uma autoridade, nós paramos, nós não avançamos. Aí a célula não cresce, a célula não avança, a célula não traz gente, a célula não multiplica, porque existe enfermidade na célula. Pastor, mas uma pessoa é família. O que Deus quer nos ensinar é que nós temos que ter um conceito de família, de unidade, de respeito e de honra. Amém?
Então ela ficou ali um período para tratamento, um período sobre uma pena. Então, até diz ali, enquanto ela ficou ali leprosa, para completar os 7 dias, o povo não caminhou. O povo não cresceu, o povo não avançou. Baseado nisso que eu disse que aquela líder, de alguns anos atrás, continua leprosa, porque sobre ela não houve arrependimento, não houve um reconhecimento e não houve um conserto. Então, às vezes, isso acontece na vida dentro da igreja, na vida da pessoa. Isso acontece até no nosso relacionamento familiar, não é isso? Imagina um filho que desonra a autoridade do pai, fica leproso. Não vai crescer, não vai caminhar, não vai prosperar. Se um líder desonra uma autoridade de um discipulador, não desonra um discipulador, ele não vai crescer, ele não vai multiplicar, ele não vai avançar, enquanto essa questão não for resolvida. No 16, como é que conclui? Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã, conforme Deus determinou. Então, só depois que houve o conserto, só depois que houve o arrependimento, só depois que eles clamaram por perdão, só depois que Deus o perdoou, é que eles avançaram. Então, se não houver o acerto, se não houver arrependimento, se não houver a reconciliação, não avança. Pastor, mas as pessoas são tão vulneráveis assim? As pessoas são tão ruins a esse ponto? Irmãos, o diabo quer destruir a tua célula. O diabo quer destruir o teu ministério. O diabo quer destruir os seus sonhos e os seus projetos. Porque essa é a função que ele assume após a queda. E aí ele determinou ser um ser ativo que agiria para matar, roubar e destruir. Então, de forma alguma, ele vai estar satisfeito com a sua célula crescendo, porque acontecendo isso, vai estar ferindo o orgulho dele. O desejo dele de sempre estar na posição que você está. Ele vai investir o máximo contra a tua vida, contra a vida da tua célula. E por que a célula é muito vulnerável a isso? Porque vem pessoas novas, pessoas precisam ser instruídas, pessoas com pouco conhecimento, com pouca maturidade espiritual. Por isso que tem depois que fazer o curso Panorama Bíblico, o curso de CTL, tem que ir aprendendo, tem que ir crescendo, para ter uma própria defesa da fé e aprender esses princípios. Então é muito comum acontecer esses tipos de problemas em alguma fase na célula, sim ou não, pastor? Muito possível, sim ou não? E nós temos que saber como lidar com isso. Primeiro, não temos que apontar, não temos que acusar, porque nós não vemos em nenhum momento Deus fazendo isso. O que Deus faz é mostrar para eles a realidade. Quando Deus diz aqui, olha, a ele eu falo face a face. A ele, a Moisés, eu não mando o recado. Porque ele eu escolhi. Porque é o momento dele. Então Deus aqui, ele traz a realidade do relacionamento dele com Moisés. Ele não lança sérias críticas à atitude de Miriam e Arão. Porque pela onisciência dele, ele sabe que essa questão vai ser resolvida.
Então não podia de forma alguma de chegar para essa anfitriã e agora descarregar só sobre ela e falar: você é ruim, você é isso, você é aquilo. Não. O que eu fiz? A sua intenção foi correta, mas a sua atitude, a sua maneira foi errada, e nós vamos acertar isso, baseado nos princípios da palavra de Deus. E aí eu falei com o discipulador: o que aconteceu depois que você passou tudo isso para ela? Ela chorou compulsivamente, pediu perdão para o marido, foi algo assim maravilhoso, pastor. Eu falei: é isso. Foi curada da lepra e vai romper. Então não tem problema nenhum, o problema não são os erros, o problema está em como nós resolvemos os erros. Colocamos um pano quente em cima, colocamos debaixo do tapete, colocamos uma pedra, e uma hora vem à tona. Mas o que houve aqui? Houve o quê? Princípio de honra. Então a atitude pós incorrer esse erro, Arão teve uma atitude de honra. Ele reconhece a autoridade de Moisés, a Bíblia ela compacta isso, mas possivelmente Arão chega a Moisés: realmente nós pecamos contra Deus, pecamos contra o Senhor, se a autoridade sobre Deus, sobre nós realmente fomos fracos, falhamos, mas tem misericórdia, pede para que Deus poupe a vida de Miriam. Com certeza isso aconteceu. E aí ele chega até Deus: Deus, perdoa essa mulher, nos perdoa, Pai. E eles ficaram paralisados até que essa questão fosse resolvida. Então, a liderança ela se torna forte quando começa com um princípio de reconhecimento de autoridade, submissão e honra. Porque quando acontece alguns incidentes, como aconteceu esse, paralisou. O povo não pôde prosseguir, o povo não pôde avançar, o povo não pôde seguir para se multiplicar, como era o projeto de Deus. Então, se acontece na célula, ela não vai crescer, ela não vai progredir, ela não vai avançar, ela não vai planejar, ela não vai sair do lugar. Eu desafio você que eu vou falar aqui talvez seja até recorrente nas suas células, chegar ao que vocês normalmente fazem de tempo em tempo. Sempre vem gente nova, né? Reafirmar os pactos de aliança. Tem que fazer isso a cada 2 meses, se vê gente nova, quando já chega uma pessoa nova, já apresenta: aqui nós temos um pacto de aliança, somos pessoas diferentes, eu sou líder, eu sou falho, vou cometer erros, eu preciso de vocês, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da oração de vocês, eu preciso do apoio de vocês, eu preciso da transparência de vocês, e assim, um com os outros. Porque sempre que acontecer algum tipo de problema, primeiro, quando nós tomamos essa posição, quando nós tomamos essa atitude, a célula está fechando as portas para o diabo. Porque a hora que tem ali um pacto, que tem ali uma aliança, que estão todos de mãos dadas, no físico e no espírito, não há brecha para o diabo entrar e fazer estrago numa célula. A célula deixa de ser uma célula vulnerável. Então, eu sempre falo isso com o meu pastor hoje, o pastor Wagner. Pastor Wagner, tem uma aliança, estamos juntos. Te honro, te respeito. Sempre faço isso, sempre reflito nisso. Porque sei que isso é um benefício próprio para mim. Eu sei que ele precisa disso, precisa de uma equipe forte. O pastor Clóvis precisa de uma equipe forte. Os seus discipuladores precisam de uma equipe forte. E os membros da célula precisam de um líder forte. Só que na célula você está no campo de batalha. Na célula você é a pessoa muito importante
que traz vidas, que também ajuda na visita, que também ajuda na consolidação, que também traz pessoas para o encontro. E quando você começar, quando você faz, que eu creio que já faça, honrando veementemente o seu superior, honrando o seu discipulador, honrando o seu líder, abre-se as portas para crescimento, para romper, e Deus vai te honrar poderosamente. Amém? Estamos juntos? Amém. Eu quero que a gente vamos fazer aqui gostaria que todos ficassem de pé, eu quero orar como igreja. E se essa mensagem, Deus revelou algo no teu coração, que você está em falta, que você cometeu algum erro, acerta com a tua autoridade, direto. Se não, não perca a oportunidade de depois chegar para o seu líder, temos uma aliança, conta comigo. Eu periodicamente, um dos meus discipuladores, uma vez por mês, um discipulador, a gente janta junto, conversa sobre diversos assuntos, mas essa nossa conversa, ela não se conclui sem que eu faça uma pergunta para eles. E eu pergunto: agora eu gostaria que você falasse algo que me edificasse. De que maneira? Me aponta algum erro que eu cometi, alguma falha que eu cometi, alguma coisa que eu disse que não deveria ter feito. Eu gostaria que você me ajudasse nisso, de apontar algum erro, alguma falha minha para me ajudar a crescer. E sempre que tem, eles chegam com muito carinho, com muito amor, e falam: pastor, olha, eu não acho que isso aqui poderia ser assim, poderia ser fazer assim. Pastor, se for um pouco duro, um pouco pesado, tal, isso me ajuda demais. Então, sempre acerta isso com a tua liderança. Depois conversa com o teu líder: quero te honrar, quero te respeitar, eu quero ajudar você a crescer, quero ajudar você a romper. Estou aqui para te servir, eu estou aqui para nós estarmos juntos, aliançados, e ver o reino de Deus expandir. Quando nós temos isso, eu recentemente peguei 2 células e fiz um remanejamento de liderança, de líderes. Não tive problema nenhum. Foi muito choro, doeu. Estávamos cansados, invictos. Agora também honro, respeito essa outra autoridade. Estamos juntos, somos uma equipe só. Por quê? Porque aprenderam o princípio de honra, o princípio de autoridade, o princípio de submissão. E quando nós fizemos assim, quando nós agimos dessa maneira, nós estaremos fechando as portas por qualquer ação do diabo, e aí nós vamos crescer, romper e multiplicar. Amém? Repete essa oração comigo. Pai, no nome de Jesus, debaixo da tua autoridade, eu quero confessar o meu desejo de honrar a minha liderança. Em tudo, eu quero ser fiel. Eu quero respeitar. Eu quero firmar a aliança que um dia o Senhor constituiu. E eu já peço perdão agora, se alguma vez eu desonrei a minha autoridade. E eu quero pedir perdão, fazer acerto e receber do meu líder, qualquer que seja a correção. O que eu não quero é paralisar a obra do Senhor na minha célula, na minha rede, na minha igreja, no teu reino. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continua nos ensinando
Há princípios de autoridade e submissão. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Se seu líder estiver aqui, seu discipulador está aqui, vai lá dar um abraço, um agarrão no pescoço. Eu quero agradecer a todos o carinho, Deus abençoe no nome de Jesus.